Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula virtual, né? E essa aula vai ser na verdade uma revisão do último assunto que a gente viu presencialmente, que é a velocidade relativa. Então nós vamos recordar um pouquinho como funciona, né? Essa ferramenta, né? Eu digo que isso é uma ferramenta porque é um recurso que a gente usa para calcular, né, probleminhas de encontro, de ultrapassagens, certo? Então nós vamos usar a velocidade relativa porque é uma forma mais prática, mais rápida da gente chegar nesses resultados, tá ok? Então vamos lá. A ideia é bem simples, né? Imagine dois móveis no mesmo sentido, né? A e B, certo? Numa mesma trajetória. E quando a gente fala da velocidade dos móveis, normalmente a gente usa como referencial o quê? A estrada, o chão, né? Então se eu digo que um carro está a 100 km por hora, ele está a 100 km por hora em relação ao chão, ao solo. Normalmente o referencial adotado é o solo. Mas eu posso adotar como referencial um outro móvel que está na mesma trajetória. É o que a gente faz quando a gente fala em velocidade relativa. É a velocidade de um móvel em relação a outro móvel, e não em relação ao chão mais, certo? E quando eu pego esse outro móvel como referencial, é como se ele ficasse parado. Imagina então que eu tivesse um carro a 100 km por hora e atrás um carro a 120, certo? Essas velocidades em relação à estrada, né? Aí, se eu quiser a velocidade desse carro de trás em relação ao da frente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 120 menos 100 vai dar 20, ou seja, como se o carro da frente ficasse parado e o carro de trás fosse a 20 km por hora. A velocidade do de trás em relação ao da frente é 20 km por hora. Toda velocidade relativa é uma diferença de velocidades, né? Falando vetorialmente, certo? Então, no mesmo sentido, basta subtrair, né? A regrinha prática básica, então, é essa. Mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a diferença dos módulos, né? A gente pega sempre o valor em módulos das velocidades dos móveis. Beleza? Tá. Mas se no mesmo sentido a gente subtrai, em sentidos contrários, o que a gente deve fazer? Somar, né? Somar as velocidades. Então vem um carro a 100, outro vem a 120, em sentidos contrários, um de encontro ao outro. É como se um ficasse parado e o outro viesse a 220 km por hora. Tá certo? Então, em sentidos contrários, a gente vai somar os módulos das velocidades para obter a velocidade relativa. Então, aí a gente consegue, aplicando essa ideia, resolver problemas de encontro e ultrapassagem de uma forma muito mais simples, né? Muito mais rápida, muito mais simples. Vou pegar como exemplo a segunda questão que está na página 28 da nossa apostila, tá? É a questão do gato e do cachorro. Então você tem um gato, né? Vou representar o gato assim por uma bolinha, não vou desenhar o gato para não passar vergonha, tá? E aqui o cachorro, certo? O gato e o cachorro são corpos extensos. O que quer dizer isso? O tamanho deles é significativo e a gente vai precisar considerar. O gato, por exemplo, diz aqui na questão que ele tem 40 centímetros. 40 centímetros. Então, o gato tem 40 centímetros. O cachorro tem 60 centímetros. E a distância inicial entre os dois é de 140 centímetros, certo? Vocês estão acompanhando aí, né, pela apostila, tá? Leram o texto. Você pode pausar, ler o texto tranquilamente, né? E vai entender o que a questão está pedindo. Aí você vai perceber que tem um errinho nessa questão, tem uma falha nessa questão, porque ela pede o instante em que o cachorro ultrapassa o gato. Só que as alternativas estão dando valores em metros, né? Então, na verdade, essa questão deve ter sido, né, modificada, mas não modificaram as alternativas, e as alternativas não condizem com a pergunta, porque as alternativas estão dando uma posição, uma distância, e a pergunta é um instante, um tempo, né? Nós vamos focar na pergunta, tá? Vamos calcular o instante em que o cachorro ultrapassou o gato. Bom, quanto que o cachorro tem que andar para ultrapassar o gato? Aí está a questão, né? Aí está o ponto. Bom, o cachorro para ultrapassar o gato, ele vai ter que andar primeiro os 140 centímetros de distância, né, que ele tem do gato, certo? Depois, imaginando o gato parado, porque nós vamos usar a velocidade relativa, a gente pode fazer isso, né? Ele vai ter que andar mais 40 centímetros, que é o tamanho do gato,
e mais 60, que é o seu próprio tamanho. Quer dizer, a ultrapassagem ó, é assim, o cachorro, né, o cão e o gato, certo? O cachorro anda os 140 centímetros, mais os 40, que é o tamanho do gato, mas ainda está do lado do gato, mais os 60, que é o seu próprio tamanho. Aí sim, quando o rabo do cachorro estiver no focinho do gato, olha só, né, é que a ultrapassagem deverá ter sido concluída, certo? Então, o nosso ΔS relativo, né, ΔS relativo, quer dizer, o quanto o cachorro tem que andar em relação ao gato, vai ser a distância inicial entre os dois, o tamanho do gato mais o tamanho do cachorro. Isso vai dar um ΔS relativo de 240 centímetros. Beleza? Bom, agora nós vamos para as velocidades. Olha só, o gato está a 24 centímetros por segundo e o cão a 120 centímetros por segundo. E o combinado é que quando estiverem no mesmo sentido, nós vamos subtrair. Então, a velocidade relativa vai ser 120 menos 24, vai dar 96 centímetros por segundo. Beleza? Bom, tendo o ΔS relativo, né, e a velocidade relativa, a gente consegue, então, agora calcular o tempo que a questão pediu, usando a fórmula da velocidade média, porém com valores relativos. Aí. Então vai ficar a velocidade relativa 96, o ΔS 240, o ΔT que a gente quer. O ΔT vai ser 240 por 96, que é igual a 2,5 segundos. Então está aqui o instante, né, em que o cachorro consegue ultrapassar o gato. Beleza? Você não vai achar essa resposta, como eu disse, porque está errado, né, aí na questão, mas pela pergunta, essa é a resposta correta. Tá ok? Espero que tenham entendido, se não, né, nós temos depois momentos, oportunidades para tirar as dúvidas online, tá certo? Mas eu vou apagar aqui e vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um exemplo, mais um exercício. O exercício da sequência aí, que é o exercício 3, tá? Vamos lá. O bom do vídeo é que depois você pode voltar, pode rever, né? E pode pausar, tá certo? Bom, a questão 2, ou melhor, a questão 3 agora, né? A questão 3, da página 29, ela fala de dois veículos, dois carros. Agora são dois carrinhos. Também corpos extensos, também, né? Tamanho significativo. Esse carrinho de trás, que é denominado carro A, ele tem 5 metros e está a 72 km por hora. Esse carrinho da frente, denominado carrinho B, ele também tem 5 metros e está a uma velocidade de 54 km por hora. E a distância entre eles, no instante zero, é de 10 metros. Tá. Olha só o que a questão pede. Aí está o ponto, né, que diferencia essa questão da questão anterior, porque senão seria basicamente a mesma coisa. Ele quer saber o seguinte: a partir desse instante inicial, a distância que cada ponto da carroceria do carro A percorre até ultrapassar completamente o carro B é igual a... Então ele quer saber, ó, se você pensar num pontinho aqui do ponto A, desse carro A, em qualquer lugar dele, por exemplo, um pontinho aqui da frente do carro, certo? Qual é a distância que esse ponto vai percorrer até ultrapassar completamente o carro B, certo? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, outra vez, né, definir qual é o espaço relativo que A tem que percorrer para ultrapassar completamente B. Tá ok?
Então, nós vamos somar o comprimento do A, a distância que o A tem que andar em relação a B, mais o comprimento do B, né, para termos a ultrapassagem correta. Né? A distância, o comprimento de um mais o do outro, para que a ultrapassagem se complete. Beleza? Então, 10 mais 5 mais 5 vai dar 20 metros, que é a distância relativa. É como se o carro B ficasse parado, e o carro A, então, para ultrapassar completamente B, vai ter que andar 20 metros. A velocidade relativa, outra vez, é a diferença. 72 menos 54, né, vai dar 64 vai dar 10, 16, 18 km por hora. 18 km por hora. Bom, o que nós temos que fazer com essa velocidade? Transformar, dividindo por 3,6 para metros por segundo, porque esse tempo é um tempo bem pequeno, vai sair em segundos e a distância já está em metros, né? E dividindo 18 por 3,6 vai dar 5 metros por segundo. Certinho, gente? Beleza. Bom, próximo passo, formulazinha da velocidade média, né, com valores relativos, e achar o tempo em que a ultrapassagem acontece. 5, 20, ΔT. ΔT vai ser 20 por 5, 4 segundos. Então já achamos o tempo, né? Mas lembrando que não é o tempo que ele quer, né? Ele quer a distância que o carro A percorrerá até ultrapassar completamente o carro B. E aí a gente volta na ideia de movimento uniforme, que distância é velocidade vezes tempo, certo? Então, o ΔS do carro A é a velocidade do carro A vezes o tempo da ultrapassagem. E aí, a distância que o carro A percorrerá vai ser, vamos pegar a velocidade do carro A em metros por segundo, ó, vamos dividir por 3,6 aqui, vai dar 20 metros por segundo, né? Então, vai ficar 20 vezes 4, que é igual a 80 metros. Então, está aqui a distância total percorrida pelo carro A na ultrapassagem completa até o carro B. Certo? Espero que tenham entendido, né? E a gente se vê na nossa próxima aula virtual. Um abraço para todos vocês.